Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje iremos aprender um pouco sobre entradas de dados em Java, certo? Eu tinha começado esse vídeo na aula anterior, mas eu decidi dividir ele em duas partes, certo? Então, em Java, a gente também pode fazer com que a gente consiga interagir com o nosso programa, certo? Então, e para isso, o Java conta com a classe Scanner. A classe Scanner, ela tem a finalidade de facilitar a entrada de dados no modo console, certo? Na prática, dentro desse mesmo pacote que a gente tinha criado, a gente vai criar mais uma classe, tá? Chamada entradas Java, certo? Para utilizar, criar o nosso método principal, para utilizar a classe Scanner do Java, a gente tem que declarar ela, tá? Eu vou utilizar a classe Scanner, uma variável do tipo Scanner, tá? Eu vou chamar ela de ler e eu vou instanciar essa variável, essa classe Scanner. Como instancio essa classe? New Scanner, tá? Para utilizar a classe Scanner, a gente precisa de uma biblioteca, tá? A gente precisa importar a biblioteca que contém, tá? Que contém essa classe Scanner. Essa biblioteca é da biblioteca util do Java, então import java.util.scanner, certo? Beleza, vocês veem que aqui sumiu os erros, tá? E para eu utilizar a classe Scanner para fazer leitura dos dados informados, é necessário criar um objeto do tipo Scanner, que nem eu estou fazendo aqui, tá? Instanciar a classe Scanner, criar o objeto ler e passamos como argumento ou como parâmetro isso aqui, ó, system.in, certo? Então, a gente cria um objeto do tipo Scanner, instanciando a classe Scanner e passando por parâmetro essa instrução, tá? Esse argumento system.in, beleza? Com isso criado, gente, a gente precisa, tá? Precisa informar quais os tipos de valores que o usuário vai inserir, tá? Então, o programa vai solicitar algum dado para a gente e a gente vai fornecer esse dado, mas esse dado vai depender do tipo que for referenciado, certo? Vamos supor que eu tenho uma variável byte do tipo num, com o nome num. Eu tenho uma variável string chamada nome, tá? Eu vou colocar aqui melhor idade, certo? Nome, eu vou também utilizar uma variável do tipo double, chamada salário, beleza? Essas três variáveis são suficientes para eu mostrar para vocês, tá? Como que funciona o método scanner para leitura de dados, certo? Eu vou criar um programinha onde ele vai me solicitar, tá? Esses três dados. Então, eu vou colocar digite seu nome, vírgula, idade e salário, certo? Então, eles são solicitados três dados. Digite o seu nome, sua idade e o seu salário, certo? Então, digite nome, sua idade e seu salário. Beleza? Então, eu vou cada um desses dados vão ter que ser imputados pelo usuário, mas a classe scanner ela tem que saber qual tipo de dado vai
receber para cada tipo de variável. Ou seja, vocês veem que a minha variável scanner, a minha variável idade, desculpem, é do tipo byte. Se eu quiser receber um valor do tipo byte, eu utilizo o meu objeto ler, tá? E eu vou colocar ponto next, qual é o valor? Byte. Então, next byte, tá? Existe uma tabelinha que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Para identificar quando utilizar o método certo para cada tipo de dados. Quando a gente utiliza o next quer dizer que vai receber no scanner, recebe uma string no scanner, beleza? Se eu quiser capturar valores grandes, tá? Valores grandes, como um big decimal ou um big integer, a gente utiliza o next big decimal, tá? E o next big integer, tá? Esses são para esses valores, tá? Recebe valores big, tá? Seja decimal ou integer. Nós temos também o next, eu vou colocar x, y, z. O que quer dizer esse x, y, z? Esse x, y, z vai ser representado pelo tipo de dado que a gente for receber. Por exemplo, se eu for receber um dado do tipo byte, então eu vou utilizar o next byte, certo? Se eu for receber um valor do tipo short, eu vou utilizar next short. Se eu for receber um valor do tipo int, então vai ser next int. Beleza? Se eu for receber um valor do tipo double, eu vou utilizar o next double. Se eu for utilizar um valor do tipo long, vai ser um next long, tá? E se eu for utilizar um tipo de dado float, eu vou utilizar um next float, tá? Eu só vou dar uma organizada, porque isso aqui é para valores inteiros, certo? E isso aqui para valores próximos para valores decimais, certo? Então, byte, next byte, short, next short, int, next int, long, next long, float, next float e double, next double, certo? Então, seguindo essa tabelinha aqui, e temos mais um. Temos um next line, e o next line a gente utiliza para receber, tá? Para receber uma linha inteira, ou seja, uma string conformada de várias palavras. Recebe uma linha inteira, ou seja, várias palavras, certo? Voltando então no nosso programinha, a gente falou que o usuário deve fornecer 3 dados, certo? O nome, primeiro foi nome, então vou colocar aqui, nome igual leia, que é o nome da minha variável do tipo scanner, ponto next, tá? Vejam que é ler, a minha variável, ler.next, eu estou me guiando nessa tabelinha. Last recebe uma string, eu só vou inserir um nome, beleza? Idade foi do tipo byte, então eu vou receber um next byte, e salário, tá? Que vai ser um ler.next double. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui?
quando o programa for inicializado, ele vai mostrar essa mensagem e ele vai esperar 3 valores, um do tipo string, um do tipo byte e um do tipo double. Se eu executar esse programinha, digitem nome, salário, Lenin, enter, idade, enter, salário. Pronto, deu um exception porque eu digitei com ponto, tá? Deu um exception porque eu digitei a quantidade com ponto e o certo seria com vírgula, certo? Uma coisa que eu tenho que ter em conta, que esses dados aqui, eles ficam meio que volátil, certo? Ou seja, terminou meu programa, esses dados são perdidos. Então, como que eu faço para recuperar esses dados que eu estou inserindo? Simples. Eu coloco aqui system.out, pronto, print, tá? Eu vou utilizar o println e eu vou colocar aqui, ó. Vou concatenar esses valores. Sua idade, seu nome é, primeiro o nome, né? Seu nome é, 2 pontos, concatenação de strings, utilizando o print e o println é com o sinal mais, tá? O sinal mais ele concatena uma string com outra ou uma string com outros tipos de dados, beleza? Então, seu nome é mais, chama a variável nome, mais, coloco um vírgula aqui, sua idade é 2 pontos, mais, concatenação, vou colocar aqui idade, chamo a variável idade, tá? E mais, e espaço, e seu salário é 2 pontos, eu vou ainda colocar o sinalzinho de reais, mais salário, certo? Vocês veem que eu primeiro recebo os valores que o usuário vai fornecer, salvo esses valores nessas variáveis, nome, idade e salário, e posteriormente eu imprimo essas informações utilizando um println e concatenando, tá? Esse sinalzinho mais, ele vai concatenar essas strings com esses valores dessas variáveis que foram fornecidos pelo usuário, certo? Eu salvo, Ctrl S, tá? Ou aqui, File, Save All, tá? E executo novamente. Eu vou executar. Digitei seu nome, idade e salário. Então, Lenin, vou colocar uma idade qualquer e salário, tá? Um salário qualquer também. Beleza? Enter. E vejam só. Seu nome é Lenin, foi o dado que eu informei. Sua idade é 34, o dado que eu forneci. E seu salário é 4.567,5. Vejam que quando utilizo valores double, ele simplesmente imprime uma casa decimal, tá? Então, aqui nós vimos alguma coisa referente à aula passada, que seria o System Out para a saída de dados, e eu aproveitei para mostrar para vocês como utilizar a classe Scanner, que ela serve para entrada de dados, beleza? Então, espero que tenham gostado dessa aula e nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais, gente.